Você sabe que Deus não criou ninguém para sofrer. Deus não criou ninguém para viver uma vida desgraçada, humilhada, envergonhada. Deus não criou o ser humano e jogou ele no mundo. Se vira, o problema é teu. Deus não fez isso. O homem é que tem trazido a desgraça, o sofrimento, a dor, os problemas que nós temos visto nos nossos dias. É o homem, é o ser humano. Porque o ser humano cada vez está mais distante de Deus. Cada vez Deus tem que se adequar mais ao ser humano. Eu busco a Deus do meu jeito, eu busco a Deus da minha maneira, eu busco a Deus em casa. Como se Deus fosse qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, eu posso buscá-lo de qualquer maneira. E se lembrar de Deus só na hora da dor. Sim ou não? É um erro do ser humano. Porque Deus é como um pai. Você tem um filho, seu filho não quer te ouvir, seu filho não quer te obedecer. Você fala para ele que ele vai se dar mal, ele não aceita. Você é bobo, você é careta, você é velho. Aí ele se arrebenta, o que você pode fazer? Você só pode estar ali para dizer, meu filho, eu falei, eu quero te ajudar. Se você quiser, eu não queria que você sofresse, eu não queria que você quebrasse a cara, eu não queria que você passasse por isso. Eu te avisei, não jogando na cara. Então, mas levanta. Você vê que o pai nunca desiste do filho. Está sempre lutando pelo filho. A mãe está lutando pelo filho. Vai preso, vai lá, passa constrangimento, um monte de situação, mas ela não deixa o filho lá na cadeia. Porque sonha em ver o filho se recuperar, se transformar. É ou não é verdade? Então assim é Deus. O sonho de Deus é que você, que eu, que nós venhamos ouvi-lo. O sonho de Deus é que a gente deixe Deus nos governar. O sonho de Deus é que você deixe Ele governar sua mente, sua vida, suas decisões, suas reações. Que você obedeça a palavra dEle. Porque Ele não quer ser obedecido por questão de orgulho, de vaidade. Deus quer ser obedecido porque Ele sabe o que é bom para você, o que é mal para você, para mim, para cada um de nós. Todos os limites que Deus nos dá, porque a palavra de Deus, ela nos mostra limites. As leis de Deus, os mandamentos de Deus nos colocam limites. Todos esses limites são para o nosso bem. Os limites que Deus nos dá, nos mostra, não são para nos tolir, para nos fazer escravos, para roubar a nossa liberdade. São para o nosso bem. Você vê que, como tem sido falado, nunca existiu uma geração tão livre como a geração de hoje. Sim ou não? Porque hoje, o que as pessoas fazem? E os jovens principalmente, o que eles fazem? Tudo que dá na cabeça. Os pais hoje em dia conseguem controlar os jovens? Não, na sua grande maioria, não. Então hoje não tem regra, não tem limite. Não tem limite. Usar droga, se prostituir, seja lá o que for, não tem limite. Quer dizer, os jovens hoje, não tem mais alguém dizendo, não pode isso, não pode aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Está de castigo. E qual jovem que obedece ficar de castigo hoje? Só se for o seu filho, você já está aqui, ele já é da fé, que nem precisa de castigo, não é verdade? Estou falando do âmbito geral. Nem castigo hoje consegue aplicar a um jovem. Sim ou não? Então é uma geração de jovens que faz tudo o que quer. Por quê? Porque os jovens, algumas gerações pensavam assim, quando eu for livre, eu vou ser feliz. A geração livre é feliz? É a geração suicida, depressiva e que se automutila. Nunca teve tanta automutilação, depressão entre jovens, suicídio entre jovens, como essa geração que pode fazer tudo, pode fazer tudo. Eles podem fazer tudo que querem, mas por que são infelizes? Por que essa geração não tem limites, não tem regras, e ainda, não, eu sou infeliz porque eu sou cheio de regras. Isso é conversa do diabo.
Eu sou triste, muitas regras me impedem de fazer o que eu quero. Regras da sociedade me impedem de ser feliz. Hoje não tem regra e país rico, pobre, qualquer país, está lá. A depressão aumentando cada vez mais. Não havia um sonho, uma ideia de que a geração livre seria feliz? Então por que é o inverso? Mas as pessoas pensam nisso? Não, ninguém pensa que quebrar todas as regras, não ter limites, traz consequências, sofrimento. Continuam quebrando regras e mais, porque nunca é feliz, então precisa ser feliz, então precisa se lançar em mais e mais coisas. Esse é o problema do ser humano. Quando o ser humano vê Deus, não vê Deus como Pai. Quando o ser humano vê Deus como um Deus carrasco, que pesa a mão, um Deus que proíbe isso, proíbe aquilo outro. Um Deus que, se eu me entregar... Você vê que tem gente que diz assim, não quero nem me batizar, porque eu sou novo e aí eu não vou mais curtir a vida. Um Deus que, se você entregar a vida para Ele, olha só a ideia do diabo, a burrice que o diabo implanta no ser humano. Se eu entregar minha vida para Deus, eu não vou mais curtir a vida. Quer dizer, eu vou virar um chato, um bobo, um oprimido, um coitado. E muitos acreditam nisso. Porque estão vendo Deus como um senhor de regras, imposições, carrasco. E não veem Deus como pai, que quer que você curta a vida de verdade. Porque curtir a vida de verdade é você ter dentro de si o Espírito Santo, que traz paz e alegria na hora que você está ótimo, na hora que você está com problema. Isso é curtir a vida. Porque você está bem hoje, amanhã se levanta um problema, você continua bem, você continua forte, você continua com alegria, com prazer, com certeza, esse problema vai ser vencido, porque Deus é comigo. Isso é curtir a vida. Curtir a vida é você não precisar, você pode ir descansar, mas você não precisa, que nem um doido, ficar ansioso para o final de ano para ir viajar, para você ter um pouquinho de paz, viajar, ir para algum lugar, paraíso, para ter paz. Você precisa de droga, você não precisa de nada. Eu vou descansar. Amém. Mas você vai, não porque dentro de você há um buraco, há um vazio. Eu preciso ir para algum lugar que não resolve nada. Curtir a vida é você não precisar de nada para ser feliz. Você ter a própria felicidade dentro de você, através do Espírito Santo. É você ficar doente e saber que tem cura. É você enfrentar um problema e saber que você vai vencer, porque Deus está com você. Está compreendendo? Isso é curtir a vida. Eu curto a vida. Eu vivo aqui, e nós então, pastores, eu vivo aqui na obra de Deus. Você sabe, a gente não tem férias. Eu estou aqui 8 anos e meio. Quando é que você me viu tirar férias? Nunca. Nós trabalhamos direto, constantemente, fazendo a obra de Deus. Mas eu curto a vida. Eu não vou para shopping. Eu não fico saindo para shopping, cinema, mas eu curto a vida. Porque eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho um casamento, tenho uma esposa. Eu tenho certeza que todos os problemas, como se levantaram, que vão se levantar, eu tenho certeza, o final de tudo vai ser a vitória. Eu tenho alegria. Eu tenho certeza que na hora que morreu, Jesus voltar, vou embora desse mundo maldito para a eternidade com Ele. Lá será um paraíso. Quer dizer, isso é curtir a vida. Eu não tenho medo de nada. Eu e quem já entregou a vida para Deus, quem já tem o Espírito Santo, quem está no esconderijo do Altíssimo, curte a vida. Porque vive num mundo desgraçado, desculpa. Mundo de crueldade, de inveja, de um querendo passar por cima do outro. É ou não é verdade? Um mundo que é um inferno. Injustiça até muitas vezes da parte da justiça. A justiça foi criada, a justiça é cega, no sentido de que ela não vê se é rico ou pobre, ela vai fazer justiça, mas hoje virou o contrário, ela é cega. Ela só... deixa para lá. Mas é ou não é verdade? Como que a gente pode ser feliz num mundo maldito desse, que só piora? Como ser feliz num mundo onde traição, destruição de casamento, filhos perdidos, tudo piora?
Quando você conhece a Deus. Quando você recebe o Espírito Santo. Quando Deus passa a cuidar de você. Você entrega o domínio da sua vida, o domínio das suas escolhas, de tudo, você entrega a Deus. Então Deus vai te conduzir. E Deus só conduz para os pastos verdejantes. De vez em quando passa um deserto para chegar no pasto verdejante. Mas ele está ali no deserto. O deserto a gente vai ficar mais forte. Está sendo claro? Sim ou não? Igreja pode fazer isso? Nenhuma igreja pode fazer isso por você. Nenhuma igreja pode te dar alegria, felicidade ou paz. A igreja pode dar um momento de música emocional. Fazer você até chorar, até flutuar. Mas acabou ali, acabou. Acabou. É só dentro da igreja. Mas Deus entra em você. E onde você vai? Até no vale da sombra da morte, como disse Davi. Deus está lá com você. Você vê, Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo. Por quê? Porque ele era muito valente? Não, muitas vezes ele correu para... Senhor, me socorre, porque eu vou morrer. Vão me matar. Os meus inimigos querem me devorar vivo. Então ele não era. A coragem dele era a certeza de que Deus era com ele. Então eu enfrento por quê? Porque Deus está comigo. Não é porque eu sou religioso, ou crente, ou evangélico, ou judeu. É isso que você precisa. Nós todos precisamos. Então muita gente vem na igreja e perde tempo. No máximo ela alcança milagres. Porque quando fala da promessa com respeito àquele problema, aquela promessa ela pega, aquela ela crê, pratica. Mas a vida dela não muda. E perde tempo. Então nós vamos começar domingo que vem, 3 domingos. Vamos falar de 3 coisas que nos fazem voltar ao paraíso. De volta ao paraíso. 3 domingos para quem não está, voltar ao paraíso. Você já viu a pessoa dizer assim, hoje a minha casa é um pedaço do céu? Hoje dentro de mim é um pedaço do céu. É o paraíso. O céu onde você vai morar, já vem um pedaço dele dentro de você aqui na terra, através do Espírito Santo. Através do Espírito de Deus. E como que eu posso ter isso? Como é que eu posso voltar ao paraíso? Então nós vamos falar sobre isso nesses 3 domingos. Mas o que eu quero que você entenda hoje é que Deus criou o ser humano para viver no paraíso. Deus criou o ser humano para viver. Nem problemas era para o ser humano ter. Nem problemas era para o ser humano ter. Ele passou a ter problemas quando ele deixou de fazer a vontade de Deus. Acorda ela aí. Deixou de fazer a vontade de Deus. Porque se você ler depois com calma, você vai ver que quando o homem desobedeceu a Deus, diz que a terra se tornou maldita por causa da desobediência do homem. E brotaram espinhos, abrolhos, ou seja, tudo que você vê hoje aí que destrói uma plantação, as ervas daninhas, aquelas plantas que têm que ser arrancadas, não existia. O homem não tinha trabalho com erva daninha, com espinho, com abrolho. Não tinha. Não tinha. Não havia nem isso. Mas quando ele deixou de obedecer a Deus, até os espinhos, quer dizer, as coisas que atrapalham, que faz o homem suar, para não perder a sua plantação, passaram a existir. A terra colaborava com o homem. Tudo colabora com aquele que está no esconderijo do Altíssimo. Então, olha só, como é que era. E disse Deus, façamos o homem, o quê? Espera aí. Então Deus queria que o homem fosse o quê? A imagem de Deus. Deus é espírito. Qual é a imagem de Deus? Então não é a imagem humana, porque se fosse a imagem humana, então como é que seria Deus? Eu sou de um jeito, o outro é de outro jeito. Um é branco, o outro é preto, o outro é amarelo, o outro é índio. Ué, qual que é a imagem de Deus? Então um é de Deus, o resto é do diabo. Então não está falando de imagem física.
Quando se lembra de Deus, o que você enxerga em Deus? Deus é grande, Deus é poderoso, é santo. Deus é tudo. Quer dizer, a imagem dele, em que sentido? Você vai entender. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem que ser semelhante. Deus quer que nós sejamos semelhantes a Ele. Não é um bando de escravos ou de bobos, ou que não curte a vida, ou que vive preso a regras. Domine. Então Deus criou você, Deus criou a cada um de nós, querendo que nós tenhamos o quê? O quê, gente? Quem está dormindo aí, por favor? Fala forte. Tenhamos o quê? Domínio. Domínio de quê, bispo? Domínio de tudo. Domínio da situação. A pessoa que é de Deus, como a senhora, ficou doente, a obreira, e começou a ter complicação, a infecção. Olha, não posso fazer nada, vou passar por outro médico, uma junta lá, porque tem que tirar a infecção. Ela determinou, eu não vou fazer mais curativo. Botou o lencinho lá. Ela estava sendo dominada por uma infecção, o corpo dela. Ela dominou aquilo. A pessoa chega na igreja, está sendo dominada por problemas na família, traição, filho preso. E aí ela passa a praticar a palavra de Deus e ela domina aquela situação que estava dominando ela. Está ficando claro? O que é que tem dominado você hoje? Dívidas, desemprego, problema econômico, problema no casamento, problema na família. Seja lá o que for. Nós não fomos criados para sermos dominados por nada. Só por Deus. Enquanto eu entrego o domínio da minha vida para Deus, nada pode me dominar. Quando eu tiro o domínio da minha vida, das minhas escolhas de Deus, eu passo a ser dominado pelo mal. Seja bispo, seja pastor, esteja na igreja ou não. Está dando para entender? Então Deus criou o homem e colocou no melhor lugar que tinha. Porque hoje o diabo planta isso. Se Deus existisse, o mundo não seria o que é e tantas injustiças não aconteceriam. Isso não é culpa de Deus. Não é culpa do pai, é culpa dos filhos. Os filhos que estão desobedecendo o pai, desprezando o pai e fazendo o mundo um pedaço do inferno. Mas quando o mundo não pode ser mudado. Não tem esperança para o mundo. Você vê que nós estamos falando dos sinais da volta de Jesus, e agora os cientistas é que estão dizendo que o mundo vai acabar. Não tem esperança para o mundo. Semana passada colocamos a reportagem que saiu no jornal, que 1 ano de estudo lá na Inglaterra, numa faculdade que não é evangélica, e chegou à conclusão que não tem jeito. Que as temperaturas vão subir tanto como estão subindo, que não vai ter vida nem animal, nem planta, ninguém vai sobreviver. E ontem eu vi uma matéria que lá nos 2 polos do mundo, você sabe que os 2 polos do mundo são gelo puro. Esse gelo controla a temperatura do mundo. E os 2 polos de gelo estão derretendo. Muito mais do que eles estavam. Eles já tinham dito, olha, vai derreter tanto por ano. Está, acho que não sei quantas vezes mais rápido do que eles achavam que iria. Ou seja, se está derretendo, e é ele que controla a temperatura, o clima no mundo, então esses ciclones, furacões, terremotos, tudo isso que nós estamos vendo vai melhorar? Vai diminuir? Vai aumentar. E a temperatura, enfim, tudo que não tem jeito mais para o mundo. Então aquilo que está escrito aqui, que quando a gente falava, está escrito, Jesus falou, muita gente ria, zombava, que fim do mundo, nada, coisa de crente, quer botar medo. Agora é a ciência, demorado, atrasado, mas chegou à conclusão de que isso aqui é verdade. Então para o mundo não tem jeito, mas para você tem. Para nós tem. Por isso que Deus disse, 1000 cairão do teu lado, 10.000. Ou seja, você vai estar numa situação de multidões. Milhares de pessoas sendo destruídas. Você não será destruído. Então, não importa o que vai acontecer no mundo. Não importa quantos problemas aumentem. Não importa nada.
Se você estiver no altar de Deus, dentro da vontade de Deus, você vai dominar as situações, os problemas, tudo que se levantar contra você, até o diabo. Inclusive, na matéria que eu estava vendo, eles descobriram que existem vírus, bactérias, que estão lá no gelo, que estão voltando à vida, porque o gelo está acabando. E são vírus muitas vezes piores do que Covid. Vírus mortais. Eles já não sabem mais o que fazer. Nós estamos chegando no fim. Você está pronto? Porque se você não está pronto, nem para vencer os problemas que você está enfrentando na sua vida, como que você está pronto para o que vai acontecer nos últimos dias? Ou pronto para a volta de Jesus, ou pronto para morrer? Mas agora, se você entender isso, e você tomar a decisão, não de ser da igreja, nós estamos chamando você para vir todos os domingos até o final do ano. Se você viajar, onde você for, tem a igreja lá universal. Mas todos os domingos, para você ouvir tudo que Deus vai falar, ensinar, orientar, pôr em prática e permitir que Deus faça você ser esse que vai ver 1000 cair de um lado, 10.000 à direita e vai ficar de pé dizendo graças a Deus. Vai chorar pelos outros, mas graças a Deus porque eu entreguei o domínio da minha vida para Ele. Então eu posso dominar qualquer coisa. Está dando para entender, gente? Você está aqui cheio de problemas. É a solução. É a solução dos problemas. Você não foi criado e abandonado por Deus. Mas Ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele... Você está vendo? Até o diabo tem que fugir de você. Até o diabo. Nem o diabo pode dominar você. Nem o diabo. Pode fazer macumba, pode fazer inveja, trabalho, pode fazer o que for. Pode fazer o que for. Por isso que eu continuo dizendo, se alguém quiser fazer prova, não é zombar de ninguém, não quer fazer prova. Olha, vamos lá, se alguém quer fazer um trabalho com o meu nome, com o meu fio de cabelo, eu vou junto fazer o trabalho, vou lá, ajudo a arrumar os petrechos lá. Tiro o fio de cabelo na hora. Por quê? Eu duvido o diabo receber. Eu duvido o diabo receber. Duvido. Porque eu sou bispo? Não. Eu sou igual a vocês. Cheguei aqui sofrendo, gemendo, servindo o diabo, cheio de problemas, doente. Mas porque eu entreguei a minha vida, o domínio, o comando da minha vida, da minha mente, eu entreguei para Deus. Então hoje, eu vivo com Deus. Onde eu for, Deus está comigo. E eu posso dominar a situação. Você é a mesma coisa. Tem que ser a mesma coisa. Oh, meu Deus, me ajude. Está ficando claro, gente? Até o diabo tem que fugir de você. E hoje tem gente que fala que crê em Deus, crê em Jesus, é cheio do Espírito Santo e tem medo até de falar diabo. O inimigo. Ainda fala assim, o inimigo. Fulano está fazendo uma macumba para você. Deus me livre, meu Jesus, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Morre de medo. Sabe por quê? Porque não tem ainda o Espírito Santo. Então ainda é dominado pela emoção, dominado pelo medo, dominado pela dúvida, dominado pela insegurança, dominado por tudo. Mas quem tem o Espírito de Deus tem o domínio, inclusive, sobre o medo, sobre a dúvida, sobre a insegurança. Tem o domínio sobre os sentimentos. Uma das coisas que o Espírito Santo nos dá, a consequência do resultado do Espírito Santo é domínio próprio. Você consegue se dominar e dominar suas emoções e sentimentos. Você não é dominado por nada. Poxa, já pensou? Uma coisa é você ficar aqui pegando lencinho e usando lencinho e fui curado. O meu filho foi liberto, saiu das drogas, prosperei. Segunda-feira são filas e filas e filas de testemunho financeiro. Paguei a dívida, comprei um carro, fechei um contrato. Uma coisa é você ter esses testemunhos.
Outra coisa é você ter o domínio sobre tudo. Deus está dentro de você. Você não precisar do pastor, do bispo, de ninguém. Deus está dentro de você. Você tem o poder para dominar a situação, para reagir às afrontas do diabo. Você ser forte. Jesus volta, você está com ele. Você morre, os anjos vêm te buscar, não o diabo. Amém? Você quer isso para você? Mas aí, ó, começa com o quê? Sujeitai-vos, pois. Então, para o diabo fugir, primeiro você tem que se sujeitar a Deus. Quer dizer, se rende a Deus. E aí resistir. Quer dizer, o diabo não deixa de vir. Ele deixa de vir? Não, mas quando ele vem, eu resisto. Porque eu tenho o domínio. E ele então foge de mim. Foge de você. Poxa, meu Deus. Vai. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás. Você é livre. O homem era o quê? O homem não era um escravo, não era um empregado. O homem era filho. Você é livre. Tudo isso aqui é para você. Tudo, 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 tudo. Quando você entrega a vida para Deus, você tem quase 8.000 promessas. Além da segurança, além da proteção, além da salvação, quase 8.000 promessas. Deus dizendo: eu quero satisfazer o desejo do seu coração. Esse Deus tem tom, tem cara de escravo? De senhor com chicote na mão? Não. Até o desejo do coração ele quer satisfazer, que for lícito. Então, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O primeiro não de Deus para o homem veio no paraíso. Mas o não de Deus só veio depois de mostrar tudo que ele tinha de maravilhoso para ele. Olha só a maravilha de vida que você vai ter. Olha a maravilha de vida que você tem. Tudo é seu, você está livre. E aí depois, não essa árvore não, esse fruto não. Só uma coisa. O problema do ser humano é que ele não aceita não. Ele não gosta do não. Muitas vezes é o não que salva. Às vezes Deus tem que dar não para a gente. Porque o não de Deus hoje se transforma numa bênção grande amanhã. O não de Deus nunca é por vaidade. Ah, não, é assim que eu quero e acabou. Obedeça. Ele poderia, ele é Deus, ele é o Senhor. Mas não é vaidade. Não é para ostentar poder. O não de Deus é para o nosso bem. Mesmo que às vezes a gente não entenda, parece que não. Parece que aquele não faça isso, não faça dessa forma, não vá por esse caminho, não tome essa decisão, não entre nesse relacionamento, não entre nessa sociedade. Aquele não parece que é para o mal, é para tolir, mas não é. É para proteger, como nós começamos a falar no início. Aquela árvore representava o respeito, o limite. Porque existe o reino do mundo e o reino de Deus. Não tem outro. O reino de Deus e o reino do mundo, que está na mão do diabo. O não de Deus nos mantém no limite do reino. Não dá para mim, pois eu vou cair. Aqui. Tem um tapete aqui. Está aqui. Até aqui é o limite do quê? Do reino de Deus. Então, quando Deus fala, é assim. Ah, não, mas eu acho que é assado. Eu saio do limite do reino de Deus. E eu entro no limite do reino do diabo. Pronto. Deus pode fazer tudo o que Ele quer enquanto eu estiver no reino dEle. Eu, com as minhas pernas, com a minha decisão, decidi sair do reino dEle para o reino do mundo. Então, aqui é o diabo que manda. Mas, bispo, a gente vive no mundo, sim. Onde eu for, eu estou dentro do reino de Deus, porque Ele é espiritual.
Onde eu for, eu estou dentro do reino de Deus. Mas quando eu desobedeço, eu saio do reino de Deus. Dá para entender isso? Então é o respeito. O que Deus quer? Deus só quer ser respeitado. Deus só quer ser considerado. Só isso. Respeitado, considerado, como pai. Meu filho não faz isso. Tá bom, meu pai. Tá bom. Eu queria fazer, mas para não te desagradar, tá bom, não vou fazer, meu pai. É isso. Mas o ser humano está sempre achando que Deus quer o mal, que Deus quer punir, que Deus quer proibir, que Deus quer tirar. O diabo conseguiu enganar a humanidade como enganou Adão e Eva. Vocês não vão morrer coisa nenhuma. Deus está escondendo de vocês. Seus olhos vão se abrir, vocês vão ser iguais a Deus. Encheu os olhos daqueles dois. Inclusive, essa árvore representa o dízimo. Porque dízimo não é dinheiro. Dízimo não é 10%. Os primeiros 10%. Simplesmente. Dízimo é Deus em primeiro lugar em tudo que você fizer. Quando você traz o dízimo à casa de Deus, ele tem que representar essa entrega. Assim como eu tiro os primeiros 10% da minha renda e eu entrego no altar para, como ele disse, para que haja mantimento na casa de Deus, o sustento da obra de Deus, assim eu faço em tudo na minha vida. Tudo que eu vou fazer, primeiro, vai agradar a Deus ou não? Meu Deus, me dirige, não me deixa errar. É o respeito, é a consideração. Então, quando a pessoa só tira 10%, os primeiros, e traz, mas ela não tem esse respeito com Deus, então ela decide só o que ela quer, faz o que o coração manda, então não é dízimo. É um dinheiro que a igreja vai usar, você vai ver, você tem visto aí a igreja usando, mas não é dízimo. Rompeu o limite, não vai ter os 100 medidas, não vai ver as janelas dos céus abertas, vai ver bênçãos. Que a pessoa pensa que dízimo é dinheiro, não é. Deus não precisa de dinheiro. É Ele que prospera você, não é você que prospera a igreja, é Ele que prospera você. É você que chega aqui derrotado, endividado, e você prospera, Deus te abençoa. Sim ou não? Então Ele não precisa. Ele precisava daquela árvore, daquele fruto. Você acha que Deus todo dia ia lá e pegava um fruto e comia? Não, Deus não comia. Pensa, gente. Por que Deus estabeleceu aquela árvore lá como dele se ele não comia? Era um fruto comum, então caía, apodrecia, caía. Mas o homem não fazia falta. Eles nem olhavam. Por quê? Isso aí não é nosso. É como você que é casado. Você passa na rua, homem ou mulher. Mulher, você vê outro homem. Homem, você vê outra mulher. Você olha porque está diante dos olhos. Mas eu tenho a minha. Aquilo não chama a sua atenção. Aquilo não te atrai. Aquilo não mexe com você. Sim ou não? Você entende o que eu quero dizer? Você vê uma pessoa andando de carro, você não fica ali, eu quero esse carro dela. Isso é normal. Como é que eu posso expressar isso, meu Deus? Quer dizer, eles viam aquilo ali, mas aquilo não mexia, não chamava atenção, porque eles nem cogitavam. Por quê? Porque aquilo não é nosso, é de Deus. Havia o respeito, os bons olhos. Até que o diabo encheu a cabeça deles, aí eles foram lá tocar no que era de Deus. Pronto. Ponto, acabou o domínio. Aí o diabo entrou no mundo para fazer o que ele queria. Aí saíram do paraíso. A terra se tornou maldita. E agora, para voltar ao paraíso, é através do Senhor Jesus. Da entrega ao Senhor Jesus Cristo, no sangue dele que nos lava, que nos redime, que nos faz entrar em aliança com Deus e voltar ao paraíso. Mas entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo é entregar as suas vontades, entregar o seu eu, o seu querer, o seu achar, o seu pensar. Então, às vezes, a pessoa está aqui e ela fica escolhendo. Às vezes até o dízimo, né? Não, está escrito na Bíblia, eu sei, eu conheço. Sei onde está. Não, mas eu não posso, não dá, Deus sabe. Ela não confia, ela não crê. Ela não crê que Deus falou que vai abrir os céus, que Deus vai honrar. Não, agora não dá.
Perdoa. Ah, não. Qualquer um, menos o fulano. Então, trate a sua mulher diferente, trate o seu marido. Não. Enfim. Quando você faz diferente do que está aqui escrito, você perde o domínio. Você sai do reino. O diabo é que tem a oportunidade de fazer o que ele quer. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Então o que Deus quer? Quer ser honrado. Honrado como um pai honrado pelo filho. Não é um chicote na mão. Por isso que Deus não obriga. Você quer fazer a tua vontade? Faça. Você quer roubar, adulterar, mentir, ir para o inferno? Faça. Eu não quero, mas eu não vou te impedir. Deus não impede, Deus não castiga, Deus não pesa a mão. Ah, bispo, eu me afastei e hoje eu vivo o inferno. Não é a mão de Deus, é a mão do diabo. Porque você saiu do reino de Deus. Volta para o reino de Deus. E você vai ver a mão de Deus de novo. A mão de Deus não pesa, a mão de Deus levanta. Amém? Quando o filho pródigo pegou, ele exigiu a herança dele com o pai. Exigiu, só tem que me dar, eu quero o que é meu. A herança é só depois que morre. O pai pegou, foi lá, deu a herança, ele foi e gastou com prostitutas, gastou com vícios e prostitutas, perdeu tudo. Ficou na miséria, foi dar comida para porcos. E para o judeu o porco é maldito. Olha a condição que ele chegou, de ter que alimentar um animal que para o judeu era maldito. Um animal que eles querem ver longe, era a única coisa que sobrou. E ele ainda tinha vontade de comer a comida do porco, de tanta fome. E quando ele volta para casa, sujo, fedendo a porco, chiqueiro, como mendigo, na miséria. E o pai olha para ele de longe, o pai sai correndo e abraça o filho. Ele estava vendo a mão do diabo, passou a ver a mão de Deus. Porque esse pai, disse Jesus, representa quem? Quem representa esse pai? Deus. E quando o filho voltou, ele não deu lição de moral, não brigou. Quando o filho voltou, ele deu uma festa. O filho voltou, perdeu tudo que era do pai, da parte da herança. Gastou tudo, perdeu tudo, jogou tudo fora com prostituta e vícios. O pai, a mão de Deus. Vou fazer uma festa, porque o meu filho voltou. Olha o que Deus quer fazer com você. E de repente você não se batiza, você não abandona o pecado, você não deixa o que é errado, você não entrega a vida ao Senhor Jesus, porque você pensa que vai virar um bobo que não vai curtir a vida. E o diabo diz assim, bobo. Pensa que vai ser bobo? Já é um bobo ao quadrado. Sim ou não? Olha a vida que eu estou dando para você. Então você tem agora, nesse momento, a chance, a oportunidade. Se você vinha dizendo não para Deus, dizer não para o diabo, dizer não para você, para a sua carne, para o seu achar, para o seu pensar. Se entregar. Domingo, faça chuva, sol, seja o que for. Eu quero já, qual vai ser a primeira de 3 coisas para voltar ao paraíso, para voltar a esse domínio? Eu quero aprender, eu quero conhecer o Senhor, eu quero o Senhor dentro de mim. Porque Deus em você, todos os seus problemas se resolverão esse ano. Vai ser o melhor ano da sua vida. Mas não diga não para Deus. Você de repente está muito tempo dizendo não para Deus. Diga não para o diabo, diga para você. Deus quer cuidar de você. Fique de pé, por favor. Pode ir. E tudo, Salomão cometeu o mesmo erro. Meu Deus. Salomão cometeu, você vê, Salomão se tornou o homem mais sábio do mundo, porque Deus deu sabedoria para ele. E o homem mais sábio do mundo passou a confiar demais. Não, eu sou sábio, Deus me fez sábio, eu nunca vou errar. Parou de depender de Deus, parou de buscar a Deus. Meu Deus, por que eu vou pedir para Deus a direção do que eu fazer, se Deus já me deu sabedoria? Então ele parou de buscar, de pedir. Salomão fez mais de 3.000 provérbios. Quer dizer, 3.000 ensinamentos. Ele passou a ensinar todo mundo, mas esqueceu de ensinar para ele mesmo. De viver o que ele já sabia. E chegou a um ponto das regras que nós falamos no início. Lembra das regras? E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria,
alguma, Salomão nunca disse não para o coração. Tinha regras? Não tinha regras. Tudo que dava alegria, ele buscava. E olha como é que ele terminou. Por isso, odiei esta vida. Também eu odiei todo o meu trabalho. Então eu me envolvi e entreguei o meu coração ao desespero. Salomão nunca disse não para ele. Ele só fazia. O coração pedia, tome, tome, tome. Olha como é que ele terminou. Odiando tudo. Depressivo. Desesperado. Mas assim ele caiu em si e voltou para Deus. Mas não precisava. Então, minha gente, para encerrar. Qual foi o resultado de não respeitar o não de Deus? Odiou esta vida. Destruiu o reino de Israel. Se tornou o sábio mais tolo do mundo. Salomão repetiu a tragédia do jardim do Éden. Não conseguiu dizer não para os seus olhos e coração. Aí está a razão da queda e das desgraças do ser humano. Você tem resistido a algum não de Deus para você? Ele tem dito não, mas você tem insistido que sim? Aí volta. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo também é resistir às ofertas dele. Faz isso, faz assim, igual Eva, faz assim. Você também diz não. Então, ele vai fugir de você e você vai ser uma nova criatura. Ficou claro, gente? Ficou mesmo? Invista na sua vida, na sua salvação. Você que não vem à igreja todo domingo, nem quarta, porque às vezes o coração, estou cansado, é um monte de coisa. Aí você não diz não para o seu coração, porque você pensa que é só vir à igreja. Aqui é o altar. Do altar o fogo não se apagará. Então, está escrito. Então, aqui é o fogo que te mantém aceso. Daqui vem o fogo que te mantém forte, que te sustenta, que te alimenta, que renova a fé. Fogo do altar vem do altar, do santuário. Você não precisa vir aqui porque tem que vir, mas é porque é onde Deus determinou que vai haver tudo isso que nós precisamos. Pare de dizer não para Deus. Se você quiser, você vai pegar o lencinho com o Salmo 91 para afirmar esse propósito. Até o último dia do ano é domingo. Se você viajar, você vai na Igreja Universal onde for. Você vai entregar o lencinho no último domingo. Meu Deus, está aqui, eu fiz a minha parte. Na tua casa, eu estou te buscando, ouvindo, dizendo sim. Então eu quero isso aqui na minha família, eu quero isso aqui na minha vida. Amém, gente? Ah, bispo, é sacrifício, é longe, é distante. É investimento, é investimento. Você vai ficar melhor do que todo mundo aí fora. Você vai ficar de pé, enquanto os outros vão estar caindo. Você vai ter paz, enquanto a depressão aumenta. Você vai ter a salvação. Você tem a garantia do próprio Deus de mudar a sua situação, a sua história. Investimento. Quarta-feira, 6, 7h30, 10, meio-dia, 15, 18 e 19h50. Para quem já não tem tempo, mas você que quer dar o melhor para Deus, a noite é primícia. Porque quando todo mundo quer ir embora para casa descansar, ela pega o melhor do dia, a hora do descanso, de tomar banho, e ela vem e apresenta para Deus, com desejo de agradá-lo. O que eu vou ter em troca? Vai cair todo mundo à tua volta, você vai ficar de pé com a tua família. Você vai ter a salvação. Então, não veja sacrifício e nem religiosidade. Ficou claro, gente? Poxa, eu queria tanto poder explicar melhor, eu queria tanto poder... Mas que o Espírito Santo fale com você que é sincero. Olha como é que Deus quer que você fique. Porém tu exalta, para quem entrega a ele, porém tu exaltarás o meu poder como do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os que estão plantados aonde? Florescerão nos átrios do meu Deus, do nosso Deus. Na velhice
ainda darão frutos. Tem idade não. Serão viçosos e vigorosos para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha. Nele não há injustiça. É impossível você obedecer e não ter o resultado. Então, hoje, Deus me perdoe, mas a oração vai ser reduzida hoje. Mas talvez seja bom, plano de Deus, para você não ficar aqui muito tempo orando, se emocionando e chorando. É o tempo suficiente para você fazer uma entrega verdadeira, real. Bispo, eu já entendi tudo, eu já sei onde eu tenho dito não para Deus. Hoje eu vou diante do altar e eu vou dizer não para o diabo. Eu vou dizer sim para Deus. Você que não se entregava, você que não se... Enfim, você quer se render, porque você quer ver isso aí na sua vida. Você quer ver isso aí na sua vida. Feche os seus olhos, por favor. E se você diz é comigo, eu entendi tudo. E eu quero entregar o domínio da minha vida para Deus. E o que Deus está nos pedindo para fazer nesse final de ano, eu vou fazer. Não vai ter desculpa, não vai ter dificuldade, não tem nada. Eu vou fazer. Pegue suas coisas e vem diante do altar. Se você não estava, mas hoje entendeu e quer entregar. Talvez o perdão, perdoar talvez alguém que não merece ser perdoado. E você não vai perdoar porque ela merece. Você vai perdoar porque você quer agradar a Deus e confiar nele. Você vai mudar o seu comportamento com a sua esposa, com seu marido, com seus pais, com seus filhos. Você vai investir na sua vida espiritual. Você vai investir na comunhão com Deus. Então, seja lá o que for, você vai voltar ao primeiro amor. Você perdeu o primeiro amor. Se afastou. Talvez até dentro da igreja, mas afastado de Deus. Se tornou uma pessoa religiosa. Faz tudo no automático. Fale com Ele agora.